O livro de Joel é um texto antigo, curto, mas de uma intensidade, olha, impressionante. Ele começa nos jogando num cenário de devastação completa, para logo em seguida abrir uma janela para uma visão cósmica do futuro. Vamos mergulhar nessa jornada que vai da praga até a profecia. A história já começa com um soco no estômago, sem nenhum aviso. Pensa só, não é uma praga qualquer, é uma sequência, uma onda implacável de destruição. O que um bicho deixa para trás, o próximo vem e devora. É uma catástrofe em 4 fases que não deixa literalmente nada de pé. Esse primeiro ato nos joga de cabeça num cenário de calamidade total. Uma praga que parece saída de um pesadelo. E não é só um problema agrícola, é um mundo deles desmoronando. Cada pilar que sustentava a vida foi simplesmente arrancado. Vamos dar uma olhada na dimensão desse colapso. A fonte da celebração, da alegria, do sustento, simplesmente sumiu. O vinho, que era um símbolo tão importante para a cultura e para a economia, não existe mais. Acabou. E não para por aí. Os campos, que eram a base da comida de todo dia, agora estão completamente estéreis. A terra, que antes era fonte de vida, agora está de luto, vazia. E o texto deixa bem claro: isso aqui não é só uma crise econômica. É uma crise espiritual, emocional, muito mais profunda. A própria capacidade de sentir alegria foi embora junto com a colheita. Ou seja, não era um probleminha, um contratempo. Foi um colapso geral do sistema, da sociedade, da natureza, tudo, do sagrado ao dia a dia. Rituais religiosos, economia, comida, até os animais e a paisagem. Tudo foi desfeito. E é bem aqui que a narrativa dá uma virada. Ela nos faz uma pergunta, nos convida a repensar a causa de tudo isso. E se não fosse só um desastre natural, um evento aleatório? E então o livro revela: aquilo não foi um acaso. Por trás daquela praga existia uma força organizada, disciplinada e, francamente, aterrorizante, agindo como um exército divino, anunciando a chegada do temível dia do Senhor. É impressionante como a descrição muda. O que a gente pensava ser um bando caótico de insetos, agora é descrito com a precisão de um exército de elite. Eles não agem por instinto, eles têm estratégia, macham a informação, escalam muralhas, invadem tudo pelo caminho. E aqui vem a revelação que muda tudo. Esse exército está agindo sob ordens divinas. A praga, na verdade, é o anúncio do dia do Senhor, um momento de julgamento, de acerto de contas. A pergunta que fica no ar é: quem consegue aguentar isso? E bem no pico desse terror, na hora do maior desespero, a narrativa apresenta uma saída. Uma única escolha. Um caminho para escapar da destruição completa. O chamado aqui é muito profundo. Não é sobre fazer teatro, rasgar as roupas para mostrar que está de luto. A exigência por uma mudança real, lá dentro. Um arrependimento que vem do coração, de verdade. E não era só uma ideia vaga, não. Tinha um plano de ação bem claro. E não era algo para se fazer sozinho. Era um esforço coletivo. Todo mundo, sem exceção, desde os mais velhos aos bebês de colo até os recém-casados, todo mundo tinha que participar. A comunidade inteira precisava se unir nesse ato. E qual a resposta para esse arrependimento em massa? Bom, aí a história vira de ponta cabeça de novo. A gente sai do julgamento e entra numa promessa de restauração total. Em resposta direta ao que o povo fez, a promessa divina não é só de um alívio, mas de uma abundância, assim, esmagadora. A restauração seria tão completa quanto a devastação tinha sido. O contraste do antes e depois aqui, olha, fala por si só. Cada coisa que foi destruída é mencionada de novo, só que agora sendo restaurada. E não só voltando ao normal, mas a um ponto de transbordar. E aqui está o ponto crucial. O reconhecimento claro de que o mesmo poder que mandou o exército para destruir é o que agora promete devolver tudo que foi tirado. A causa do problema e a solução vêm da mesma fonte. A partir daqui, a história se expande de um jeito impressionante. Ela deixa de ser sobre uma crise local e sua recuperação e se torna uma profecia gigantesca sobre o futuro de todas as nações. A profecia, então, desenha uma linha do tempo clara dos eventos futuros. Começa com um despertar espiritual que atinge todo mundo, depois passa para sinais cósmicos super dramáticos e culmina com a chegada do Dia do Senhor, um julgamento final de todas as nações, seguido por uma restauração que dura para sempre. Um ponto central dessa profecia é esse acerto de contas final que acontece num lugar com um nome simbólico.
o Vale de Josafá, que pode ser traduzido como o Vale onde Deus julga. É lá que as nações seriam julgadas por suas ações. E o julgamento é descrito com essa imagem muito forte da colheita. A metáfora é clara, né? Assim como tem tempo de plantar, tem a hora de colher. E a hora do juízo, segundo o texto, tinha chegado. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, a gente vê como uma crise pode ser vista de outro jeito, como um ato divino, um chamado para uma mudança interna, sincera, e como essa mudança leva a uma restauração que é ainda maior que a perda. É uma jornada poderosa do desespero total até a redenção. Essa história de Joel, escrita há milhares de anos, nos deixa com uma reflexão muito forte sobre colapso e renovação. E a pergunta que fica é: o que essa profecia tão antiga tem a nos dizer sobre os ciclos de crise e de esperança que a gente vive até hoje?